A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM e também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola a Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver Underline Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Podem acessar o YouTube, digitar O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos do nosso Congresso Espírita, 5º Congresso de Juiz de Fora, que acontecerá no Traide Hotel, bairro Cascatinha, com palestrantes do Brasil inteiro, como Jorge Eliahar, de Rondônia, o André Trigueiro, âncora do Jornal da Globo, Maiara Rocha, de Brasília, Larissa Chaves, Wilson Machado, Roberta Zagueto, Maurício Keller, Rafael Cirqueira, enfim, muitos palestrantes no Brasil inteiro. O evento sem fins lucrativos, todo o valor arrecadado será destinado às vítimas das fortes chuvas que aconteceram aqui em Juiz de Fora, principalmente algumas casas espíritas para a reconstrução, né? Então compareça lá, estaremos cantando nas aberturas, o coral Amigo do Espiritismo, do qual faço parte. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Sejam bem-vindos a mais um programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. E meus irmãos, só o bem repara o mal. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32, seu WhatsApp 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A vaidade é a ostentação dos que procuram elogios ou a ilusão dos que querem ter êxito diante do mundo e não dentro de si mesmo. As almas não são clichês umas das outras. Todos temos características individuais e próprias. Os ingredientes do sucesso do ser humano se encontram em sua intimidade. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando só o bem repara o mal. Aqui chegamos a um ponto clímax de nossa reflexão. Somente arrepender não basta, é preciso realizar. Somente estagiar no desejo da melhora não é suficiente para o equilíbrio. É mister agir na construção do bem. A reforma efetiva de nós mesmos depende de trabalho e obras. Preste atenção, meus queridos irmãos, de algo muito importante que eu vou dizer agora. Somente arrepender não basta. Existem aí uma interpretação feita por alguns co-irmãos, alguns companheiros do movimento cristão no Brasil, que acham que a pessoa, ao arrepender, está tudo certo, quite com Deus. Tamanho absurdo, mas isso chega a ser ridículo. Porque o bom ladrão arrependeu-se e ali foi salvo e tal. Procure conhecer a história do bom ladrão. Ele roubou algumas aves de um romano exatamente para cuidar dos pais que estavam envelhecidos, doentes,
fracos, e foi pego. Mas ele antes, quando Jesus, os braços de Maria, com José foram para as terras distantes do Egito, ele era dono de uma pousada e hospedou Jesus e família gratuitamente, porque alguns transeuntes queriam roubá-los e ele interviu. E Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. E ele, tão humilde, pede: Senhor, lembrai-vos de mim quando estiveres no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo. Meus queridos, olha a diferença para um assassino, um covarde. Apenas um pegou, acho que 2 aves de um patrício romano. E as pessoas acham que bastou arrepender, está tudo certo. Quer dizer, então, que o sujeito sai matando, né, estrupando, depois ele aceita Jesus em seu coração, como costumam dizer muitos religiosos, e está tudo certo. E a justiça que as mães pedem pelos filhos perdidos, mortos, a Deus o tempo inteiro? O primeiro arrependimento, meus queridos irmãos, é o primeiro passo, ótimo, importante, mas isso não muda nada, porque ele tem que fazer o caminho de volta e reparar tudo o que ele fez. Pode ter certeza disso. Seria muito fácil? Ora, não teria nada mais fácil no mundo. Eu saio com a vida torta, toda atrapalhada durante 40, 50, 60 anos, depois eu arrependo: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa pelos meus erros que eu fiz e tal. E está tudo certo. E as dívidas que eu com as leis divinas, como ficam? Pensemos, meu irmão, pensemos, meditemos sobre isso. Não é tão fácil assim. O arrependimento é importantíssimo, mas é apenas o primeiro passo. Evitar o mal é parcela inicial de um processo renovador. Fazer o bem é a etapa que vem a seguir pela construção do bem em nós mesmos. Só o bem construído em nós, em ações, pode ser sentido pelo coração, e somente sob a tutela de suas ondas renovadoras, a alma, em ambos os planos existenciais, poderá talhar valores com mais intensidade no imo de si mesma. Vemos assim o valor incomparável das atividades doutrinárias de amor nos serviços sociais e nas práticas de espiritualização da doutrina espírita. No campo fértil dos estímulos de elevação, seja pelo estudo, pela caridade sentida, o homem se ilumina e arregimenta forças sutis que impulsionarão a mudança profunda no reino da vida interior, as quais nem ele próprio, a princípio, terá como aquilatar. Sem os esforços individuais, né, se tornam algo fértil, ao ponto da pessoa se transformar de tal monta, quando Paulo de Tarso, certa feita, diz: Senhor, não sei se sou eu que vivo, ou se é tu que vive em mim. Tamanha a interação dele com Jesus. Isso ele foi fazendo paulatinamente, não da noite para o dia, mas pelos seus esforços constantes. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando o serviço, apaga mais faltas do que o suplício de carne exportado durante anos, com objetivo exclusivamente pessoal. Tudo aquilo que você faz sem interesse, desinteressadamente, auxiliar alguém, é muito grandioso. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem, nem seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Arrependimento é nossa maior conquista, porque através dele já estamos procurando a reparação pelo labor do bem, pela reeducação dos costumes. Um outro fato que eu quero deixar bem claro também é o seguinte: você teve consciência de que errou. Qual o primeiro ponto? Arrepender-se, obviamente, né? Ir lá pedir perdão à pessoa, se foi uma ofensa verbal, se foi algo assim que dá para reparar. Você procura a pessoa ofendida, não peça só desculpa, peça perdão. Ah, mas e se ela não quiser me perdoar? Como já aconteceu até comigo uma vez, é melhor 2 vezes. Aí, meus irmãos, é problema delas, não é mais problema meu. Eu fiz a minha parte, é com elas agora. A responsabilidade é deles, não mais minha. Somente dessa forma somos capazes de vencer um dia após o outro, sem desanimarmos da oportuna semeadura de amor que começamos a plantar, independente das tormentas interiores provocadas pelos bisturis das dores emocionais que venhamos a experimentar. Só o bem repara o mal,
só o bem nos dará energias essenciais para continuar. Então não existe esse negócio de combater o mal com o mal. Ódio gera ódio, divergências. Concluímos, portanto, que lutar e tentar errar e recomeçar fazem parte da longa caminhada regenerativa e somente uma atitude pode fazer com que o arrependimento transforme-se em loucura ou perturbação, fracasso ou queda, que é a desistência de tentar, pois assim transformaremos o arrependimento impulsionador em remorso estagnante e tortura mental a caminho do desajuste. Todas as pessoas que não conseguem perdoar ou se auto-perdoar acabam por trazer para si problemas emocionais complexos, né? Inclusive tendo aí a depressão. Trabalhamos incessantemente pelo bem. E se algum de nós ainda nutre dúvidas sobre o que seja o bem, guardemos a eloquente e universal fala do Espírito Verdade. Jesus diz: vede o que quereis que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Façai o vosso próximo quereis que vos faça, porque está ali a lei e os profetas. Pensemos assim. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 2. A palavra integral significa por inteiro, total. Quando mencionamos o homem integral, estamos referindo ao ser na sua completude, a integração de todas as suas partes num todo. O homem integral harmoniza os seus opostos e resgata sua identidade original, já que, ao longo da caminhada evolutiva, estruturou uma imagem irreal do eu divino no espelho da vida mental, que nomeamos como falso eu, com a qual temos caminhado há milênios no trajeto da evolução. A vida é dialética, tem aparentes contradições, porque consiste de opostos que são, em verdade, complementares. Basta observar noite e dia, vida e morte, verão e inverno, razão e intuição, bem e mal, claro e escuro, masculino e feminino. Sem os opostos não existe a vida. Aprendemos, no entanto, a estabelecer divisões, uma visão cartesiana de partir o indivisível, estabelecendo assim a luta contra o que se convencionou considerar como sendo mal, não aceitável, feio e inutilizável. Nasce então o conflito, a perturbação, a cobrança. Olhar as duas faces da moeda é uma grande sabedoria de vida, é uma atitude saudável a ser cultivada com cuidado no processo de transformação, que é a grande razão de nossa peregrinação pela Terra. Luz e sombra são opostos, no entanto, uma depende da outra. Assim como o passo da perna direita depende do passo da perna esquerda, luz e sombra, perfeição e imperfeição são faces de uma mesma estrutura da alma, razão pela qual será impróprio adotar o conceito de eliminação para os assuntos da vida interior. Nunca eliminamos uma parte, a integramos. Contudo, esse processo de integração gera um doloroso sentimento de perda, necessário ao progresso. Perde-se o velho para construir o novo. Na verdade, efetuamos uma reconstrução marcada por etapas desafiantes. Perde-se a velha identidade e não se sabe como construir o que se deve ser agora, a nova identidade. O conhecimento espírita é uma mola propulsora de semelhante operação da vida mental. Ao adquirir a noção da imortalidade, a alma sensibiliza-se para novas escaladas, decide pela transformação, mas observa de pronto que mudar não é tarefa simples, que se concretiza de hora para outra. Assim, enquanto a criatura não constrói o homem novo e singular, único e incomparável, que todos deveremos erguer na intimidade, ocorre um natural processo de imitação que o leva a fazer cópias de conduta de que lhe parece ser ideal. São estereótipos espíritas, referências que adotamos espontaneamente para avaliar o proceder perante a nova visão de vida.
Por um tempo, esse será o caminho natural da maioria dos candidatos à renovação de si mesmos. Carecem de referências externas que funcionam como boias indicadoras para a sua elaboração interior dos conhecimentos novos. Um livro, um palestrante, um devotado ceareiro da caridade ou mesmo um amigo espiritual poderão se tornar bússolas para o progresso pessoal, o que é muito natural. Porém, semelhante identificação natural pode adoecer em razão de vários fatores dolorosos para a alma em reforma íntima, ensejando que essa relação educativa com as referências caminhe para matizes diversos. Um dos mais comuns desvios nesse tema é a idolatria. Idolatria é o excessivo entusiasmo e admiração por uma pessoa com a qual partilhamos ou não a convivência. São oradores, médiuns e trabalhadores que costumam destacar-se pelas virtudes ou pelas experiências e que são tomados à conta de ícones, com os quais delineamos a nossa pessoal de limite máximo ou modelo para os novos passos assumidos na caminhada espiritual. Os ícones na história grega são as divindades que representam valores excelsos e santificados. Sem considerar os naturais sentimentos de admiração e entusiasmo dirigidos a quem fez por merecê-los, quase sempre nas causas dessa idolatria encontra-se o mecanismo defensivo da mente, pelo qual é projetado no outro aquilo que gostaríamos de ser. Dois graves problemas, entre os muitos, decorrem dessa relação idólatra: as exageradas expectativas e a prisão aos estereótipos. As expectativas transferidas ao ícone carregam desejos e anseios que se tornam âncoras de segurança para os problemas individuais. Caso a criatura habitue-se ao conforto de escorar-se psicologicamente no outro e fugir do seu esforço autoeducativo, passará ao terreno das ilusões, sentindo-se e acreditando-se tão virtuosa ou capaz quanto ele. Ocorre, então, uma absorção da identidade alheia, como se fosse sua. É como ser alguém através dos valores do outro. Quanto aos estereótipos, vamos verificar uma outra questão que tem trazido muitos desajustes: o hábito do dogmatismo, uma velha tendência humana de ouvir a palavra dos homens santificados pela hierarquia religiosa, pessoas que se tornam carismáticas pela sua natural forma de ser ou pelo valoroso desempenho doutrinário, são comumente colocadas como astros ou missionários de grande envergadura, fazendo de seu proceder e de suas palavras ideias conclusivas e definitivas sobre as mais diversas vivências da espiritualidade ou sobre quaisquer problemáticas humanas, como se possuíssem visão integral de tais questões. Quaisquer dessas vivências, expectativas elevadas ou criação de modelos podem nos trazer muita decepção e revolta. Somos todos aprendizes, uns com mais, outros com menos experiência. Todos, no entanto, sem exceção, como aprendizes do progresso e gestores do bem. Podemos sempre aprender algo com alguém, desde que tenhamos visão e predisposição à alteridade. O que hoje entendemos como sendo excepcional em alguém, amanhã poderá não ser útil para a nossa percepção mutável e ascensional. Por mais bem-sucedida a reencarnação na melhoria espiritual, isso será apenas o primeiro passo de uma longa jornada. Então, por que glórias fictícias com ídolos com pés de barro? Missionários virtuosos são muito raros na Terra. Para conhecê-los é muito fácil. Nenhum deles aceita uma relação de idolatria, enquanto verifica-se outro gênero de conduta com muitos que se julgam ou são julgados como tais. Muita vez, os ídolos espíritas que miramos não suportariam ter feridas as cordas dos interesses pessoais. Bastaria alguém cumprir o dever, ainda poucas vezes exercido, de questioná-los com a fraternidade para se rebelarem. Acostumou-se tanto a essa convenção em nossos ambientes de cristianismo redivivo que já não se indaga ou filosofa, apenas se crê.
especialmente se determinadas fontes consagradas, sejam homens, instituições ou mesmo desencarnados, expedem ideias ou teorias. Não se pesquisa, não se analisa com a prudência que manda o bom senso, apenas crê-se. Não existem debates. E o que é mais lamentável, muitos corações insensatos, pela reverência excessiva, não fazem nada para dela afastarem os menos vividos, os quais terminam, em muitos casos, como pupilos mimados e protegidos, que fazem escolas. Apesar da constatação desses malefícios, tudo isso faz parte da sequência histórica de nossas vidas. Quando refletimos sobre a questão, é no intuito de chamar a atenção de todos nós para os prejuízos de continuarmos cultivando semelhantes expressões de infantilidade emocional. Existe, de fato, uma velha tendência que nos acompanha, a qual podemos declinar como hábito de canonização psíquica. Muitos ídolos adoram as bajulações e burburinhos em torno de seu nome. São folgas que não deveríamos buscar para a nossa vida. Os ídolos deveriam se educar e educar os outros para assumirem a condição de condutores, aqueles que lideram, promovendo, libertando e não fazendo coleção de admiradores para alimentar seu personalismo. Como bons espíritas, apenas começamos os serviços de transformar a autoimagem de orgulho profundamente cristalizada nos recessos da mente. Quando adornamos-nos com qualidades e virtudes que imaginamos possuir, perdemos a oportunidade de sermos nós mesmos, de eleger a autenticidade como nossa conduta, de construir o quanto antes a nova identidade que almejamos. Inspiremo-nos em referências, todavia, não façamos deles ídolos. Ouçamo-los, tiremos o proveito de suas conquistas, os respeitemos e façamos tudo isso com equilíbrio, nem mais, nem menos. Retifiquemos os nossos conceitos sobre lideranças no melhor proveito das oportunidades das sementeiras espíritas. Líderes autênticos são dinamizadores incansáveis da criatividade e de valores alheios. São estimuladores das singularidades humanas. Por isso, suas qualidades são empatia, confiança, capacidade de descobrir pendores. Líderes que se integram na dinâmica de agentes da obra do Pai, assumem a postura de serem livres, sem apego às suas vitórias ou realizações. Sua alegria reside em ser útil e ver as obras sob sua tutela crescerem em satisfação coletiva. Dirigir à luz das claridades espíritas é valorizar o distinto, o diferente, e não apenas os semelhantes, atendendo sempre ao bem geral. Isso se chama conduta de alteridade. Expoentes sempre surgirão. O que importa é o que faremos deles ou com eles. Evitemos também a substituição que tem se tornado frequente. Não os deixemos para aferrarmos às práticas. A isso se referencia Kardec quando diz: entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7. Quando deixamos de reciclar nosso mundo íntimo, é comum fixamo-nos em ideias e comportamentos que criam estilos invariáveis no modo de ser. É assim que muitas crenças, preconceitos, hábitos, condutas, chavões verbais e tradições são mantidos estagnados no tempo pela criatura em razão de sua forma de entendimento racional, decorrente de experiências que viveram ou da educação que recebeu desde o berço. A esse conjunto de valores damos o nome de certezas emocionais, ou seja, referências de vida da alma no campo de sua movimentação, através dos quais o ser cria, trabalha e respira, absorvendo e expressando a sua personalidade. Considerando o estágio evolutivo da Terra,
Terra, essas certezas do homem encontram-se entorpecidas pelo materialismo em milênios de repetição, constituindo o fenômeno psicológico da permanência, a ilusão de querer manter para sempre em suas mãos aquilo que foi alvo de suas conquistas. Dessa forma, o individualismo sulcou traços morais e intelectuais marcantes que educaram o homem para o meu, em detrimento do nosso, meu filho, minha palestra, minha casa, minha família e até minha religião. Esse fenômeno, do qual raríssimas vezes escapamos, conduziu muitos de nós, espíritas, que declaramos possuir uma fé racional distante do dogmatismo, a uma postura de paralisia do raciocínio em muitas questões, as quais apelaram para a nossa urgente coragem de desapego e reconstrução pela oxigenação de nossas ideias e conceitos. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Tornando-nos reais. Ao mirar-se o horizonte, percebia-se que o sol, senhor do dia, baixava guarda ao reinado da lua. Primeiro um, depois outro, os vizinhos começavam a trazer suas cadeiras para a frente dos lares, em busca de uma agradável conversa de final de dia. Enquanto os adultos dialogavam sobre os mais variados assuntos, as crianças brincavam na rua. Era como se naquela comunidade todos fizessem parte de uma mesma família. Entretanto, aconteceu que um dia um dos vizinhos chegou em casa carregando uma grande caixa de papelão. Ao anoitecer, como era costume, todos se reuniram nas calçadas para mais algumas horas de conversa. Foi então que alguém, verbalizando a curiosidade geral, questionou o vizinho acerca do conteúdo da misteriosa embalagem. Ele revelou que depois de muito poupar, sua família havia comprado um aparelho de televisão. Estavam ansiosos aguardando pelo dia seguinte, quando um técnico viria a instalá-lo corretamente. A vizinhança ficou toda admirada. Aquela era a primeira televisão a chegar naquela rua. Os dias sucederam-se e aquele vizinho, bem como seus familiares, começaram a aparecer cada vez menos na alegre roda de conversa entre amigos. Primeiro, vinham apenas a cada 2 ou 3 dias, depois, uma vez por semana. Então, uma vez ou 2 por mês, e finalmente, não apareceram mais. Enquanto todos conversavam alegremente, contemplavam pelas vidraças a família do saudoso vizinho, sentado junto aos seus familiares, de frente para aquela tela brilhante. O tempo foi passando. Logo, mais um vizinho apareceu com uma grande caixa de papelão em casa. E depois outro, e ainda mais um. Gradualmente, a roda de conversa foi ficando menor, até desaparecer por completo. Os vizinhos agora pouco se viam. À noite, recolhiam-se diante dos televisores, absortos pela programação, mergulhados num afastamento sem limites. As décadas se passaram, mas a triste situação permanece. Hoje, ainda que estejamos vivenciando a era da internet, através da qual temos ampla possibilidade de nos comunicarmos, jamais estivemos tão isolados. Nunca o número daqueles que se sentem sós esteve tão alto, ainda que contando centenas de amigos nas redes sociais. Contra a solidão e o isolamento, os ensinamentos eternos do Mestre. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Troquemos, vez ou outra, o toque frio dos mouses de computador pelo toque caloroso de uma mão amiga. A digitação frenética por momentos venturosos de uma conversa amistosa. Os sites de bate-papo por idas ao parque. Um jantar descontraído com os amigos. Momentos de diversão. A grande lição que todos temos diante da oportunidade reencarnatória que se apresenta é aprendermos a amar. E tal aprendizado só se faz na relação com o outro, nos gestos de caridade e de perdão,
nas palavras ditas no momento de ternura. Quando, enfim, deixamos um pouco de lado o conforto e a praticidade da vida virtual e vivemos intensamente aquilo que nos torna reais e humanos: a capacidade de amar. Pensemos nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, os sentimentos verdadeiros não são mercadorias permutáveis, mas alimentos nutrientes das almas, os quais nos dão fortalecimento durante as provas e reerguimento perante as lutas expiatórias. Então esses são sentimentos realmente verdadeiros. No momento da dor, do desespero, as pessoas com responsabilidade e fé inabalável conseguem suportar e superar com maior tranquilidade esses problemas que enfrentamos. Que Deus nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, pela oportunidade de participar do programa de hoje. Obrigado a você pela companhia, pela audiência. Estaremos juntos em outras oportunidades com as bênçãos de Jesus. Boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.